Vamos seguir então aqui com o Jornal da Manhã deste sábado. Setembro é o mês escolhido anualmente para intensificar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, representado mundialmente pelo símbolo do laço dourado. Aqui no Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte, 8% do total, por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a médica oncologista do Departamento Científico de Oncologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutora Ethel Fernandes. Muito bom dia, doutora. Prazer tê-la conosco. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Paula. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso, doutora. Eu queria que a senhora falasse justamente dessa questão do diagnóstico, os sinais que podem ser dados aí para os pais e responsáveis, doutora. Ok, o câncer infantil, em geral, ele se manifesta através de sintomas comuns a quase todas as doenças. Então, a febre, cansaço, pode ter dor óssea, dor abdominal. O que leva a gente a pensar, o que tem que fazer os pais se preocuparem, os pediatras se preocuparem, é a persistência do sintoma. Então, aquela criança que tem febre durante mais de 3 semanas, foi tratada por alguma infecção, não melhorou, ou uma criança que acorda com dor de cabeça, ela para de brincar porque tem dor de cabeça, ela para de brincar porque ela tem dor na perna, ela para de brincar porque ela tem dor abdominal. A persistência do sintoma durante mais do que 3, 4 semanas sempre deve levar o pediatra a pensar que pode ser câncer, embora seja uma doença rara, mas pelo menos investigar para afastar essa doença. E isso, em geral, é de uma forma muito simples. Doutora, muito bom dia, bem-vinda. Olha só, muita gente não sabe... Bom dia, Paulo. Bom dia. Muita gente não sabe sobre a importância desse setembro dourado em relação à conscientização dessas causas de câncer entre crianças e adolescentes. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a importância deste mês. Muita gente fala sobre setembro amarelo, né? Conscientização para as pessoas vítimas ali, pessoas que acabam tirando as suas próprias vidas. Queria que a senhora falasse um pouco também sobre a conscientização do câncer para essas faixas etárias. Na verdade, assim, na criança a gente não tem, como no adulto, fatores que causam câncer. Primeiro porque ela tem muito pouco tempo de exposição a qualquer coisa, né? Diferente do adulto exposto ao fumo, ao tabagismo, ao etilismo. Na criança, o câncer acontece na 90% dos casos ao acaso. E, assim, o que é importante é justamente isso, é pensar, principalmente o pediatra pensar que aquele sintoma pode ser câncer, e a mãe estranhar quando alguma coisa não está indo bem, principalmente quando essa coisa não vai bem durante mais do que 2 ou 3 semanas. A criança tem um caroço no pescoço e ele está crescendo sem parar. Ou ela tem uma dor na perna que não passa com um anti-inflamatório, com um analgésico. Então, ela tem que começar a se preocupar e levar essa criança no médico. Eu acho que esse é o principal recado. Quando a coisa incomoda, tem que procurar um serviço de saúde e o pediatra tem que pensar que pode ser câncer. Doutora, há questões também relativas à hereditariedade, né? Quer dizer, uma questão hereditária da família, etnia também. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. 10% do câncer infantil é causado por hereditariedade. Algumas síndromes levam a criança a ter uma chance maior de desenvolver câncer. Na síndrome de Down, a gente tem uma ocorrência 30 vezes maior de leucemia do que na criança que não tem síndrome de Down. Algumas síndromes propiciam, principalmente alguns tumores de sistema nervoso central, tumores cerebrais. Algumas síndromes propiciam, por exemplo, tumor renal. Então, a criança que tem uma malformação renal, que nasceu com um rim único, com um rim com uma outra formação, ela tem uma chance maior de ter um câncer renal. E pais que tiveram câncer ocular bilateral nos 2 olhos, foram curados, esses pais têm uma chance grande de transmitir essa hereditariedade para os seus filhos. Então, é importante também orientar nesse sentido. O retinoblastoma, que é o principal câncer infantil, quando bilateral, ele quase sempre é hereditário.
Agora, doutora, em relação às causas, além dessa hereditariedade que a senhora e o Marcelo Matos falaram agora, a alimentação, a introdução alimentar, muitas vezes a gente fala sobre causas do câncer para adultos, alimentos processados, a alimentação está muito envolvida. Minha mãe, inclusive, sempre fala sobre alimentação em relação ao câncer, é uma mulher que, inclusive, sempre me ensinou muito sobre isso. Queria que a senhora falasse um pouco para as crianças. Tem alguma coisa a ver com a introdução alimentar também? Isso pode estar afetado? Tem alguma ligação com a alimentação? Não, isso tem um peso grande para o adulto, Paula, mas para a criança não, porque o tempo de exposição é muito pequeno. Então, isso pesa no adulto, tempo de exposição a alimentos ultraprocessados, à obesidade, ao sedentarismo, ao etilismo, ao tabagismo. Isso para o adulto tem um peso muito grande, né? O uso de alguns alimentos, a não introdução de alguns alimentos, como fibras, como comer vegetais, frutas, isso tudo tem um peso grande no câncer de adulto, no câncer intestinal, o tabagismo no câncer de pulmão. Então, esses fatores causais têm peso no adulto, na criança não chega tanto. Né? O que a gente vai ter mais peso na criança, em torno de 10% dos casos, são alguns fatores hereditários, né? Mas 90% dos tumores são ao acaso. Nós agradecemos a participação da médica oncologista do Departamento Científico de Oncologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutora Étel Fernandes, um tema muito importante. Muito obrigado, um ótimo final de semana para a senhora. Obrigada para vocês também.